vamos considerar a palavra de Deus em Joel, nesse quarto momento nosso, né? Porque nós tivemos um domingo para fazer a introdução, mas que é o terceiro momento do livro, quando ele tratou do dia do Senhor. O dia do Senhor sendo uma expressão usada na Bíblia para falar de Deus, quando Deus vem tratar com a humanidade, para tratar com o seu pecado e a libertação do seu povo. No caso de Joel, ele tinha mencionado um acontecimento desses que recentemente havia acontecido e comparou, inclusive, com o de Êxodo, e no capítulo 2 ele chama atenção, dado o exemplo desse recente, para um que estava iminente a acontecer, mas sempre chamando o povo ao arrependimento, sempre dizendo, olha, mas não precisa ser dessa forma. Deus é Deus justo e Deus é fogo consumidor, mas o ser humano não precisa passar pelo... né? O povo, o ser humano não precisa passar pela condenação. Deus, seja falando com crente ou falando com descrente, né? Deus abre a porta para o arrependimento e para ele mudar aquilo que ele ia fazer. E ele anuncia isso no capítulo 2, e agora no final do capítulo 2 e capítulo 3, ele vai aproveitar para falar de um dia do Senhor que para nós também, assim como era para eles, será futuro. Para eles, o primeiro do capítulo 1 tinha sido passado, o do capítulo 2 era iminente, ou seja, estava num futuro próximo, e o do capítulo final do capítulo 2 e o capítulo 3 era de um futuro distante. Para nós, esses dois mencionados já são passado, mas esse do capítulo 3 agora ainda está para acontecer. E é isso que nós vamos olhar na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a lerem comigo no capítulo 2, a partir do verso 28. Está aparecendo na tela para vocês? Claro que os irmãos têm suas Bíblias em casa, né? E podem também se valer delas. Mas como eu vou ler, eu já aproveito e deixo à disposição aqui. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que só para lembrar, é como aquela atualizada que a gente seguia antigamente, mas numa linguagem atual, né? Que aquela atualizada, ela já foi atualizada, mas há muito tempo, né? E o tempo passou e ela ficou desatualizada no sentido de que ninguém mais fala vós sois, vós éreis, só se a gente for passear lá em Portugal, mas no Brasil não fala mais assim. Então, agora tem a Nova Almeida Atualizada, que reatualizou a língua, né? Porque é a dinâmica, o mundo vai girando e a dinâmica da língua. Então, é aquela lá, mas com uma linguagem mais apropriada para hoje. Capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 28 em diante, entrando no capítulo 3. Só relembrando, ele já falou do dia do Senhor, que havia acontecido na época de Joel. Então, Joel começou falando de algo que já tinha se passado. Esse foi o capítulo 1. O capítulo 2, ele aproveita o exemplo do capítulo 1 para falar de algo que estava para acontecer, mas sempre lembrando, Deus também é amor. Deus não vai deixar o pecado impune, mas se o ser humano se arrepende, falando de crente e falando de descrente, se o ser humano se arrepende, esse pecado, então, no nosso caso agora, na nossa situação hoje em dia, ele foi pago pelo Senhor Jesus Cristo para que nós possamos ter paz com Deus. Nós já sabemos, porque agora já virou história, que mesmo tendo anunciado isso, o povo não se arrependeu e eles sofreram o castigo de Deus. E agora, no final do capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai falar do dia do Senhor, que deve começar com o início da tribulação, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo já terá subido para estar nos céus, para estar com o Senhor Jesus Cristo, e que também pega a época do milênio, do reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, até o seu final, e o grande trono branco, quando todo ser humano que não creu em Deus desde o início da humanidade até o fim, comparecerá perante Deus para receber a sua condenação e passar a eternidade no lago de fogo, num sofrimento terrível. E é por isso que eu e você não podemos ser egoístas, e nós temos que testemunhar do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo não teve vergonha e nem preguiça de vir até aqui e passar tudo o que ele passou, ele sendo o próprio Deus, por amor e a salvação de todos os que creem. E nós não podemos estar numa situação de mas eu vou falar com a pessoa, pode ser que ela não goste, tudo bem, se ela não gostar, você vai ficar sabendo que ela não gostou. Mas e se ela crer no Senhor Jesus Cristo? Nós não podemos tornar o sacrifício precioso e doloroso do Senhor Jesus Cristo em vão na vida de ninguém. Eles têm que saber qual é a mensagem do Evangelho. E aí a decisão disso está entre eles e Deus. Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, diz: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia. Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará em desolação,
e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Oremos. Nosso Pai bendito, Deus de misericórdia, estamos diante da Tua palavra nesse momento, Senhor. E por isso nós já te agradecemos. Que honra, que privilégio, Pai. Sermos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso, Santíssimo. Que maravilha o Teu grande amor para conosco, Senhor Deus. O Senhor ter tomado o passo inicial para o nosso perdão. Não fomos nós que te buscamos, foi o Senhor que nos buscou. Que amor, que amor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus bendito. E, Senhor, estamos diante da Tua palavra para receber o ensino que nós temos necessidade, Senhor. Por favor, fale ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aproxima-nos cada vez mais de Ti, Senhor. Dá-nos o querer e o fazer, como está escrito na Tua palavra. Honra e glória ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu trocar agora aqui e compartilhar aqui. Ok. Apareceu a tela para vocês de Joel, capítulo 2? Ok, obrigado. Então, o dia do Senhor posterior. Essa parte não aparece para nós, porque como nós temos já a tradução em português, aí às vezes a gente nem sabe, nem percebe que alguma coisa lá na língua original era uma rima ou era uma poesia, mas através dos estudiosos nós sabemos que esse trecho ele é dividido em 3 poemas. Para nós vai ficar como, vamos dizer assim, em 3 partes. Ok, o Espírito Santo, esse primeiro poema, o capítulo 2, do 28 ao 29. O Espírito Santo habitará o seu povo para transformá-lo e capacitá-lo a verdadeiramente amar e seguir a Deus. Como nós refletimos no começo dos nossos estudos, nós vimos que Deus foi dando novas oportunidades ao ser humano, desde a primeira, né, uma oportunidade de viver em comunhão com Deus. Adão e Eva falharam na sua escolha. Depois, no tempo de Noé, mesmo com Deus ensinando sobre o sacrifício para o perdão dos pecados, o ser humano foi se afastando de Deus, até que no tempo de Noé, Deus deu fim à espécie humana, deixando só uma família, para recomeçar tudo do zero com uma família que temia Deus. Não demorou muito para o ser humano falhar de novo. Depois, Deus escolheu, através de Abraão, um povo para representá-lo na face da terra, para que os outros povos pudessem olhar e ver a diferença daqueles que seguem a Deus. Esse povo também, querendo fazer por si mesmo, não deu conta, né? Deus deu a sua lei, mas só fez mostrar, como era o plano mesmo, o quanto o ser humano, sem a intervenção de Deus, ele não é capaz de fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. E que a lei só serve como um espelho para nós vermos os nossos pecados. E finalmente agora Deus estabelece a eterna aliança, a nova e eterna aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora ele vem habitar no seu povo para capacitá-lo, transformá-lo e capacitá-lo a verdadeiramente amar e seguir a Deus. E nós estamos nesse momento, nós somos esse momento proclamado pelo profeta ali em Joel. Nós temos trechos paralelos a isso, como nós mencionamos para os irmãos. Joel, ele fazia bem o seu dever de casa, né? Ele lia a Bíblia, ele conhecia bem as Escrituras, e aí nessas poucas palavras desse livro curto desse profeta, ele passa por vários outros livros, por vários outros profetas, e algumas menções são feitas aí. Nós vamos considerar cada uma delas. Eu peço a um irmão, por favor, que releia os versos 28 e 29 para nós.
Eu vou só E alcançar. acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu me localizar aqui um instantinho. Ok? Então, nós já estamos vendo nessa passagem aí que o irmão acabou de ler, algo que para nós já é notório, já é conhecido. Que para eles era uma novidade tanto. Porque ele vai e fala assim, bom, depois disso, quer dizer, eu acabei de anunciar para vocês, eu acabei de dizer para vocês sobre um julgamento de Deus que veio. Estou falando de um julgamento de Deus que vai vir se vocês não se arrependerem, e nós já sabemos hoje que eles não se arrependeram, e foram levados cativos para a Babilônia. E aí ele vai falar, bom, e depois disso, depois dessa situação que eu estou anunciando para vocês, quer vocês se arrependam, quer não, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Gente, isso é uma notícia, assim, para o povo de Israel de dar terremoto. Porque já no início da igreja foi um trabalhão o povo judeu que havia se convertido aceitar que gentil, que quem não fosse judeu também pudesse se converter e fazer parte do povo de Deus. Deu trabalho a Paulo, a Pedro, mostrar as evidências de que Deus aceitava os gentios, sim, que isso já estava anunciado desde antes, que a salvação era para todos. No começo eles tinham dificuldade em aceitar os gentios no meio deles. Eles achavam que só eles, Jesus veio para morrer pelo povo de Israel e pronto, acabou. Mas olha, desde aqui nós já temos a prova. Está escrito aqui em Joel, muito tempo antes do Senhor Jesus vir, muito tempo antes da igreja de Deus começar, já está escrito, se o povo de Deus, se o povo de Israel, inclusive os que se converteram, lesse mais a sua Bíblia, e aí ficou o recadinho para nós, né? A gente também tem que ler mais a nossa Bíblia. Eles se lembrariam que aqui está escrito, ó, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Não é só para Israel. Em todos os povos onde alguém crer no Senhor Jesus Cristo, Deus vai derramar o seu espírito. Ah, mas espera só um pouquinho. O Espírito Santo, ele vinha sobre alguns reis, profetas, juízes, né? O Espírito Santo vinha no Antigo Testamento, quando Deus tinha uma tarefa especial para aquela pessoa realizar, e aí aquela pessoa era ungido. Agora vou fazer provinha de escola dominical, hein? Como é que se fala ungido? Derramou óleo sobre a cabeça dele. Como é que se fala ungido na língua do povo de Israel? Alguém tira aí o seu silêncio aí e fala para mim, como é que fala ungido lá na língua do povo de Israel? Messias, Hamashia. Isso, Mashiach, que para nós em português virou Messias. E na língua que foi escrito o Novo Testamento, como é que se fala ungido, esse verbo no passado particípio? Como é que fica isso? Christos. Isso, Christos, que para nós vira Cristo. Então, houve vários ungidos, vários no sentido da palavra Messias, vários Cristos, no sentido próprio da palavra. Mas nenhum deles foi o Cristo, o ungido que veio nos dar a salvação. Como é que fala salvação na língua do povo de Israel? Yeshua, Jesus. Então, o único Cristo que veio, o único ungido que veio trazer salvação para a humanidade é esse, Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Outros foram ungidos antes. E aí o Espírito, mas o Messias, o Cristo que traz a salvação, só teve esse que é o próprio Deus. Só Deus poderia realizar essa obra, ok? Então é importante a gente saber que na mentalidade do judeu que lia a Bíblia, a palavra Messias não se referia a uma única pessoa que um dia viria. Não, várias pessoas foram ungidas.
mas só um nos traria a salvação. Só um seria mandado por Deus para nos trazer a salvação. Ok. E aí, então, naquela época deles, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa que Deus tinha designado, e que aí o profeta ia lá e ungia, derramava óleo sobre a cabeça dele. E o Espírito Santo, cuidado, porque dependendo da tradução, vai falar que o Espírito Santo veio nele, e dando a entender que veio dentro dele. Tá bom? Se alguém falar assim, onde está o livro? E eu disser, está na gaveta, é porque está dentro da gaveta. Se eu disser assim, onde está o prato? E alguém disser assim, está na mesa, é porque está em cima da mesa, não é? Então a Bíblia diz que o Espírito vinha em alguns versículos no Antigo Testamento, dependendo da versão que você tiver, e vai ver que o Espírito Santo vinha neles, estava neles. Não retire o teu Santo Espírito de mim. Mas esse de mim é onde? É dentro ou é sobre? Pronto. Então, o que eu quero dizer é que o texto em hebraico ajuda a saber que era sobre. Nós somos o povo privilegiado, não temos mérito nenhum disso. O povo privilegiado em que o Espírito Santo não vem sobre, mas ele vem dentro. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, talvez isso eles nem compreenderam no Antigo Testamento. Quando eles leram aqui, e eis que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, eles tiveram aquela ideia do Antigo Testamento, né? Depois que foi entendido que o ser humano foi habitado pelo Espírito Santo, algo incompreensível, né? Mas maravilhoso, e graças a Deus por isso. E aí também vinha sobre pessoas específicas. Não era assim qualquer um naquela época sobre quem o Espírito Santo vinha, né? Eram pessoas específicas, um privilégio. E aí ele continua então a profecia aqui e fala: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas, até sobre os escravos, o meu Espírito vai vir. Até nos escravos, se é grande, se é pequeno, se é mais velho, se é novo, vai vir para toda qualidade de ser humano, não vai ter distinção. Ninguém mais vai ser especial. Creu no Senhor Jesus Cristo, vai ser habitado pelo Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, duas novidades muito grandes para o judeu. O Espírito vir para quem não é judeu, e o Espírito vir, vamos usar o termo assim, para um ser humano normal. Mas fulaninho ali, ele é o quê? Ele é o padeiro. E o Espírito Santo veio sobre ele? Veio. E fulano ali, ele é um pescador. O Espírito Santo veio nele? Veio. Nós sabemos. Para nós, hoje, isso é uma realidade comum. Qualquer ser humano que se converter será habitado pelo Espírito Santo. Mas para eles, que revolução uma coisa dessas. Ok? Muito bem. E aí, então, vamos ver agora o que Jeremias... no trecho que eu tenho aqui na tela, Isaías 32:15 diz: isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então está falando assim da abundância da vida espiritual que se terá. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. É interessante nós vermos, isso vai ajudar a gente bastante na nossa leitura, que quando Deus dá essa profecia sobre o dia do Senhor, já vamos fazer a conta aqui. Porque tem hora que ele fala assim: o dia do Senhor será maravilhoso e terá abundância para todos. Aí, de repente, ele fala assim: o dia do Senhor será terrível, quem resistirá? Aí dá vontade na gente falar assim: decide, o dia do Senhor vai ser maravilhoso ou vai ser terrível? O dia do Senhor, esse momento de Deus, ele vai começar com o início da tribulação, ok? 7 anos do pior momento que o planeta Terra vai viver, então, terrível, ok? Depois ele continua, quando o Senhor Jesus Cristo vem e derrota os inimigos de Israel, isso também aparece nas profecias, aí ele começa 1000 anos de reinado, que vai ser maravilhoso, maravilhoso, muita abundância para todo mundo, e justiça sobre a terra. Então vai ser 1000 anos maravilhosos para quem viver direitinho, mas vai ser de condenação
para quem não seguiu o Senhor Jesus Cristo. É esse aquele momentinho que diz assim, que as pessoas voltam a viver longos anos, fala assim, quem morrer com 100 anos vai morrer cedo. E isso porque foi amaldiçoado, porque pecou. Então o pecado não vai ficar impune, e apesar das pessoas voltarem a viver no milênio centenas e centenas de anos, vai ter pena capital, ok? Qual vai ser a medida para essa decisão? Está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, mas está avisado. Então vão ser momentos maravilhosos, mas vai ser terrível para quem não se submeter. E no final do milênio, por incrível que pareça, depois do ser humano viver cara a cara com o seu Deus, com o Senhor Jesus Cristo, viver um momento maravilhoso sobre a terra, de abundância para todo mundo, de justiça sobre a terra, ainda assim, Satanás, que vai estar acorrentado no abismo durante 1000 anos, vai ser solto para tentar as pessoas e pasmem vocês, vai ter gente, depois de experimentar esse tempo maravilhoso sobre a terra, vai ter gente que vai cair na conversa de Satanás e vai se rebelar contra Deus. Mas aí, nesse momento, no final do milênio, Deus diz, agora basta. E aí, então, acaba o tempo de vida do ser humano aqui sobre essa terra. Todo ser humano que não creu em Deus vai comparecer perante o grande trono branco de Deus para receber a sua condenação. E aí, Deus termina com esse universo para começar um novo universo de perfeição e sem pecado para sempre. Mas veja como o dia do Senhor, ele compreende um período que pega a tribulação, a vinda do Senhor para exterminar com os inimigos de Israel, o milênio e o grande trono branco para a condenação de todos os descrentes. Então, tem momentos maravilhosos e tem momentos terríveis. Por isso que as profecias elas são mescladas quando estão falando do dia do Senhor. Aqui mesmo, nesse versículo, você pode ver que ele fala, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Está falando do milênio, que vai ser maravilhoso, vai ter fartura para todo mundo, a terra vai voltar a ser muito fértil. Aí ele fala, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isso já começou a acontecer desde o início da igreja, mas ele está falando de coisas no futuro, de bênçãos que ele ia dar, tanto para o povo de Israel, como para outros povos. Jeremias 31, de 31 a 34, diz, eis aí vem dias, diz Yahvé, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido seu esposo, vamos aproveitar para dizer que a Bíblia usa essa figura. Israel é o esposo de Deus, Israel é a esposa de Deus Pai, e a igreja é a noiva de Deus Filho. São figuras que estão na Bíblia, ok? Tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz Yahvé. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça Yahvé. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahvé. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então veja só nesse trecho a mescla de informação que tem. Ele está falando da nova aliança, que eu e você sabemos que é no Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala que imprimirá suas leis não mais em tábuas de pedra, mas no coração, porque agora todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, seja judeu, como está aqui no trecho, seja não judeu, como Joel já avisou, agora nós temos no nosso coração, nós temos o Espírito Santo que nos capacita, né? A palavra de Deus não fica uma coisa exterior à nossa. E aí ele fala, quando ele fala isso, ele introduz uma outra coisa quando ele diz que ninguém mais vai precisar ensinar ao seu irmão, ninguém mais vai precisar dizer, conheça a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Aí nós vamos chegar no momento
do milênio, porque hoje a gente não sai na rua e prega o evangelho e fala, conheça a Deus, que às vezes as pessoas até acham que conhecem a Deus na sua religião, mas não conhecem o verdadeiro evangelho. Mas no milênio, ninguém mais vai virar para ninguém e falar assim, ei, eu quero te falar sobre Deus. Eu falei, por que você quer me falar sobre Deus? Já sei quem é Deus. Ele está sentado lá no trono de Davi, em Jerusalém, governando toda a terra. Eu conheço Deus, ok? Então, no milênio, ninguém mais vai falar, conheça Deus. Porque todos me conheceram, todos, desde o menor até o maior deles, diz Yahvé. E aí ele introduz, né, aquilo que vem pelo evangelho, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Os irmãos sabem que Paulo mesmo, escrevendo as cartas, ele menciona isso daí. Ok, vamos adiante. Ezequiel 36, de 23 a 28, diz, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram por meio delas. As nações saberão que eu sou Yahvé. Então, olha lá, o evangelho sendo pregado a toda criatura, né? Diz o Senhor Yahvé. Quando aparece, eu só quero só reforçar para vocês. Quando está escrito aí o Senhor Yahvé, no original está escrito Yahvé Adonai, tá? As duas palavras. Quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Olha lá, o evangelho é manifestado, a santidade de Deus é manifestada através de quem? Através do povo de Deus. Então, eu e você tomemos muito cuidado, tenhamos muita reverência com a vida que a gente leva, porque nós estamos aqui para representar o Deus Santíssimo. Eu os tirarei do meio das nações, ele está falando da libertação que Deus iria dar ainda para Israel, e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Olha lá, isso já aconteceu quando a nação de Israel foi formada. Agora, na Idade Moderna, é que o país de Israel passou a existir. Deus juntou eles de todas as nações e formou de novo o povo de Israel. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Mas tudo isso através do Evangelho. Tem que crer em Cristo como Salvador. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Eu vou repetir essa fala. Eu farei, Deus está falando, com que andem nos meus estatutos. O ser humano, por si próprio, é capaz de andar nos estatutos de Deus? Não. Vez após vez, foi deixado bem claro que não. Mas agora o Espírito Santo habita naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fica impressa no nosso coração e Deus nos capacita a andar nos seus estatutos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós servos, depois de ter feito tudo o que o nosso Senhor mandou, a gente pode olhar no espelho e falar o quê para aquele camarada que está ali no espelho? Alguém me diga, por favor. A hora que eu cumpri tudo que Deus mandou, aí eu olho lá no espelho e aquele camaradinha que eu vejo lá, eu falo o quê para ele? Quem vai responder para mim? Coragem, povo de Deus. Não fez mais que sua obrigação. Isso, ele foi mais bonzinho, ele só falou a segunda parte. A primeira parte é servo inútil. Aí o menino coça a cabeça e fala assim, caramba, eu fiz tudo que ele mandou. Isso, por isso que você é inútil. Você só fez o que ele mandou. Você fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e cumpre só ali na risca que eu mandei, não faz nem um pouquinho a mais, ok? Nós somos capacitados a fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz, é porque Deus nos ajudou, senão a gente não faria nada, não faria isso daí, né? Mas devemos buscar, inclusive, fazer mais do que isso. Em Deus, em Cristo, ok? Para que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então a gente vai vendo, numa fala completa, aí a gente vai vendo as várias nuances de vários momentos futuros ainda para Israel.
Ok. Verso 30 e 31. Alguém leia para mim, por gentileza. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito obrigado, irmão. Bem, ele está falando de coisas aí que vão acontecer durante a tribulação. Epa, peraí, Eliel. Você disse que o dia do Senhor vem com o começo da tribulação. Vamos lá, pega a tribulação todinha. Depois a vinda do Senhor Jesus Cristo para acabar com os inimigos de Israel, que no finalzinho da tribulação vão se juntar tudo assim em torno de Jerusalém contra ela. Aí o Senhor Jesus Cristo vem e acaba com todos eles. A palavra de Deus fala de um rio de sangue que vai correr. Aí ele começa o milênio, passa o milênio todinho, acaba o milênio também com seres humanos se juntando a Satanás para ir contra Deus, como se isso não fosse uma coisa ridícula, absurda. Aí Deus dá fim a tudo e traz o grande trono branco para todo ser humano que já existiu comparecer e receber a sua condenação. Você disse que o dia do Senhor é tudo isso. E aqui, essas coisas que ele acabou de ler agora, essas coisas terríveis, ela vai acontecer antes do grande, deixa eu ler o termo bem direitinho, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, o que significa essa expressão? Dentro de um momento designado por Deus, existe ainda o cume, o momento dentro do momento que vai ser terrível. Então, se a tribulação já vai ser terrível, mas o final da tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo vier e arrasar com todos os inimigos de Israel, então, é um momento terrível e depois um momento, para os incrédulos, um momento mais terrível ainda. Por isso que mesmo a tribulação, a gente chama os 7 anos de atribulação, mas a segunda metade desses 7 anos, a Bíblia chama de a grande tribulação, porque o nó vai arrochar mais ainda. Então, vamos lá. Mateus 24, né? Esse trecho de Mateus final ali, que fala bastante ao povo de Israel de coisas que vão acontecer durante a tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então a coisa já estava feia, já estava ruim durante a tribulação, mas no finalzinho, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Olha o tamanho do cataclisma universal, no planeta Terra e fora do planeta Terra. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É o finalzinho da tribulação, quando ele vem derrotar os inimigos de Jerusalém, que acabaram de se juntar de norte, sul, leste e oeste, todos os exércitos, para arrasar com Jerusalém. Queridos, isso fala uma coisa muito preciosa no meu coração. O mundo inteirinho ao nosso redor pode estar desabando, e inclusive desabando contra nós. Nunca deixemos de saber, de ter bem nítido na nossa mente, que o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Pai Celeste e ele é por nós. A todo instante, a todo instante. Veja essa situação. Exércitos do planeta vieram contra Jerusalém. Não sobra nada, se você parar para pensar. E a hora que fulano pensar assim, pronto, acabou, né? Agora despede do seu vizinho aí, porque acabou. Vem o próprio Senhor Jesus Cristo montado com os seus santos, vem dos céus e arrasa com todos esses exércitos e defende Jerusalém. Nunca, nunca duvide do cuidado que Deus tem por você. É um desacato ao amor de Deus a gente duvidar do cuidado que ele tem para conosco. Não interessa se vai acontecer no último minuto, o que importa não é ser salvo? Pronto, da situação, seja lá do que for, aquele ladrão que estava pendurado lá no lado do Senhor Jesus Cristo, ele já estava crucificado, ele já estava só esperando o seu último fôlego de vida, porque já estava crucificado, já tinha sido chicoteado, já estava ali pregado na cruz. O que podia vir para ele?
Pronto. Naquele momento, ele creu no Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não importa se Deus vai te mostrar antes, ou se ele vai te mostrar um segundo antes, ou se você vai ter uma surpresa maior do mundo. Deus cuida de nós. E nós não podemos duvidar disso de jeito nenhum. Ah, mas se eu fizer desse jeito, como é que vai ser? Não, você tem que perguntar assim, Deus quer que eu faça desse jeito? Então tá, eu vou fazer. Fulano, você tá louco? Não, eu estaria louco se eu desobedecesse a voz de Deus. Eu vou e ele vai junto comigo. Ok? Bem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ok? Por que todos os povos vão lamentar? Porque não creram nele. Os que creram se tornaram seus filhos durante a tribulação, creram no Senhor Jesus. Mas e o restante? Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu, com poder e grande glória. Só para explicação para os irmãos, para nós é uma coisa muito física falar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Fala, eles vão olhar para cima e vão ver o Senhor Jesus Cristo vindo lá sobre as nuvens. Ok, porque de fato se ele está vindo do céu, mas a expressão vir sobre as nuvens era uma expressão da antiguidade, usada não só na Bíblia, para falar assim, vem com muito poder e com glória. Era uma expressão usada, ok? E ele está reforçando, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Okay? Até na literatura pagã, tem lá um trecho que diz assim, e Baal vem sobre as nuvens, ou vem com as nuvens. É para dizer, Baal vem com poder, vem com glória. Então, para a gente saber que o judeu, quando ouvia o Senhor Jesus falando isso, ele tinha isso na mente. Ok, só que a única diferença é que Baal não vira em nada, né? E Deus é o Deus Todo-Poderoso que existe de verdade. Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Então, veja que isso aí acontece lá na frente mesmo, porque já está no 6º selo de todos os acontecimentos de Apocalipse. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. Então, isso é o finalzinho da tribulação, perto já do Senhor Jesus Cristo vir. Ok. O verso 32 diz assim, do trecho que nós estamos lendo, né, do versículo em Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Bem, aqui tem promessa para muita gente nesse versículo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês sabem que isso é usado até mesmo no ensino no Novo Testamento. Né? A gente prega esse evangelho. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente prega o evangelho, a gente está pregando o evangelho da graça. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas vamos lembrar que mais de 50% das vezes, quando a palavra salvação, salvo, salvar aparece na Bíblia, não está falando da salvação da alma. Está falando que o povo de Israel foi à guerra e Deus os protegeu e eles foram salvos. Está falando daquela mulher que tocou no Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, mulher, a tua fé te salvou, que já nas linguagens mais modernas em português, eles até já colocaram a tua fé te curou, mas sendo que lá está escrito salvou. Por quê? Salvou ela da doença que ela tinha. Que mais? O Senhor Jesus Cristo estava na cruz, o que eles disseram? Você não é o Cristo? Vai, salve-se a si mesmo. O que eles estão falando? Desce da cruz, se salva dessa situação. Mais de 50% das vezes em que os termos relacionados à salvação são usados na Bíblia, não se refere à salvação que eu criei em Cristo e deixei de receber a condenação. Muitas delas estão falando, inclusive, da nossa santificação. Tiago, ele está tratando de salvação enquanto santificação. Por isso que ele fala assim, olha, se você diz que, a pessoa que diz que crê em Deus, mas vê o seu irmão em necessidade e não faz nada, pode tal fé salvá-lo? Sempre a gente tem que perguntar de que salvação esse trecho está falando. Tiago fala sobre santificação. Então ele está dizendo, meu amigo, você que é crente, porque ele escreveu para um crente, você que é crente,
Você vive uma vida desse jeito, você não estende a mão para o seu próprio irmão, que fé é essa que você tem? Esse tipo de atitude tua vai te levar à santificação? Não, de jeito nenhum. Você é um crente que vive sem fazer a vontade de Deus. Então, isso não te traz para mais perto de Deus, te traz para mais longe de Deus. Então, mais perto de Deus, santificação. Ok? Santificação é chamada de salvação na Bíblia. A Bíblia fala da salvação que vai ser revelada nos últimos tempos. É a nossa glorificação. Então, a gente sempre tem que perguntar para a Bíblia, para o contexto, do que está tratando agora. Bem, se por um lado, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, bem, isso acontece agora na época da graça. Isso aconteceu a Ruth, que não era do povo de Deus, mas passou a fazer parte do povo de Deus e invocou o nome do Senhor e foi salva. Mas aí ele fala, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E aí ele dá um detalhezinho dessa profecia. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O que ele quer dizer com isso? Lá no final da tribulação, você vai olhar no meio daquele povo que sobreviveu, o que tem no meio daquele povo que sobreviveu? Quem são os sobreviventes? Aqueles que o Senhor chamar. E é claro, quem que o Senhor chama? Aqueles que creem no seu nome, ok? Acabamos de ler que os inimigos, os povos da terra vão morrer de medo. Por quê? Porque não creram no Senhor Jesus e apoiaram a rebelião. Então, por isso que Mateus 24 e 13, porque esse trecho de Mateus está tratando da tribulação, ele fala, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Do que ele está tratando aqui? Porque a Bíblia diz que esse momento da tribulação será um momento terrível sobre a terra, como nunca houve e nem haverá depois disso. Ele fala, mas aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo durante a tribulação e permanecer firme com Deus, Deus vai conduzindo ele, livrando ele de um perigo e de outro, e de todos os atentados do anticristo para tirar a sua vida, né? Porque ele não vai estar com a marca da besta, alimento vai ser negado para ele, mas não tem nada não, que ele fique firme até o fim, e ele vai sendo salvo de uma coisa e de outra. Por isso que no versículo aqui de Joel 2:32, ele fala, entre os sobreviventes. Ele vai sendo livre de uma coisa e de outra. Deus prometeu isso para ele. Eliel, e o que se converter durante o milênio e, sei lá, por acaso, né, amunhecar, ele fraquejar. Bom, pode ser que ele pague com a sua vida por isso, ok? Mas ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele pagou com a sua vida física. Ele não recebeu, ele não ganhou essa promessa que está aqui para os que ficarem firmes até o fim. O mundo se acabando em volta deles, mas eles podem guardar essa promessa no coração. Não, eu sei que eu não vou morrer, porque Deus prometeu que se eu ficar firme até o fim, ele vai me salvar e eu vou entrar com vida no tempo do milênio. Ué, como assim entrar com vida? Ué, lembra quando o Senhor Jesus Cristo, quando Lázaro morreu, e aí o Senhor Jesus Cristo falou assim, você não crê na ressurreição? Aí ela falou assim, eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí o Senhor Jesus falou assim, não, minha filha, eu estou falando de outra coisa, eu sou a ressurreição e a vida, e aí ele vai e ressuscita Lázaro. Também, tadinha, né? Não dava para ela não deu conta de entender tudo que ele estava falando ali. Ele estava falando que ele ia ressuscitar o homem agora, mas quando ele perguntou para ela pela ressurreição, ela como uma boa, vou dizer, usar o termo assim, uma boa israelita, crente em Deus, ela cria assim, não, todo mundo que está esperando em Deus e que for morrendo, no último dia vai ressurgir para o reino que está prometido por Deus. Ok? Então eu falei, não, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu sei que um dia todos os teus filhos vão ressuscitar para entrar no teu reino. E aí ele esclareceu para ela que não era isso. Então vão ter aqueles que vão ressuscitar, né? Os que eu mesmo, né, entendendo que se eu for para junto do Senhor, né, aliás, eu indo para junto do Senhor no arrebatamento, depois eu volto com ele, e aqueles que, se eu for agora
sem morrer, então eu já vou em vida. Mas e os que já morreram? Paulo, meu avô, meu pai, etc. Vão ressuscitar no último dia para o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas durante a tribulação, aquele que ficar firme até o fim será salvo e entrará com vida ali mesmo, vai passar da tribulação para o milênio com vida no reino do Senhor Jesus Cristo. Ok, terminamos o capítulo 2 e aí a gente entra no capítulo 3. Então, lembrando, o finalzinho do 2 e o 3 fala do dia do Senhor posterior em 3 poemas. Agora nós vamos entrar no poema número 2, que vai de 1 a 16. A promessa de confrontar o inimigo ameaçador. E aí vem um paralelo entre os gafanhotos e os povos inimigos e o dia em que o Senhor confrontará o mal entre todas as nações. Isso tornará a violência deles contra si mesmos. Deus vai pegar a violência dos povos que foram contra o povo de Deus e vai devolver para eles, trazendo a justiça para endireitar todo o erro. Ok? Isso me faz lembrar quando nós vimos os profetas posteriores, aqueles que têm os seus nomes nos livros do Antigo Testamento, alguns deles não são nem para Judá e nem para Israel, são para povos estrangeiros. E é justamente quando você lê, vamos lembrar, para Edom foi Obadias. E para a Assíria foi Jonas e Naum. Se você ler esses 3 profetas, são profetas que estão falando com povos estrangeiros e que estão anunciando o castigo de Deus a esses povos, porque esses povos fizeram mal ao povo de Deus. Ok? Então essa ideia sempre teve na mente de Deus e aqui ela vem de novo. Então, vamos lembrar antes de ler esses trechos aí de Isaías, Sofonias e Ezequiel. Aliás, eu vou ler os trechos primeiro, peço a paciência de vocês, a gente só vai ler. Eles são longos, mas é só para vocês identificando em outras profecias isso que Deus está tratando. E depois nós vamos ver o paralelo. Então, vamos para Isaías capítulo 13. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia e você acompanha aí na sua. Isaías capítulo 13 diz assim: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma intensa multidão. Yahvé dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm das terras distantes, lá dos confins da terra. Yahvé e as armas de sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia de Yahvé está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as nações ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia de Yahvé está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro. Como assim ele é o mais escasso do que o ouro puro? O ouro puro, ele não tem mais nada, ele só tem ouro.
Porque você sabe que quando você tem alguma peça em ouro, ele está com uma liga, ele está misturado com outras coisas, porque o ouro sozinho, ele não se segura. Então, quando diz que o ouro é puro, é porque ele não tem mais nada. E aqui ele está dizendo isso: tornarei os homens mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Ele vai acabar com o ser humano. Cadê ser humano? Não tem. Assim como o ouro puro é difícil de ver, porque ele não se sustenta. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira de Yahvé dos exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada, seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Puxa, Eliel, mas o que o bebê tem a ver com isso? Por que Deus está fazendo isso com o bebê? Cuidado, que é a mesma pergunta que o descrente faz. Se Deus é amor, por que existe tanta guerra? Existe tanta guerra porque ser humano não buscou o amor de Deus. Por que essas famílias serão inteiras destruídas? Por que o evangelho do reino será pregado durante a tribulação e vai ter gente que vai buscar o Senhor e vai ter gente que vai se colocar contra o Senhor? Então, o culpado da morte dessa família inteirinha e desse bebê aí que morreu durante essa destruição é esse pai de família que não se converteu ao Senhor Jesus Cristo e não levou a sua família à busca de Deus. Vamos continuar. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata e nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus. E Apocalipse fala disso com detalhe. A semelhança de Sodoma e Gomorra nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará ali descansar ali o seu rebanho, mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão com suas fortalezas e os chacais com seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Então, isso fala da Babilônia como país sendo arruinado e fala da grande Babilônia durante a época da tribulação, que é a religião, o sistema vigente da época, que vai ser um sistema como era para o povo de Israel. O que era estar com Deus para o povo de Israel? Era a vida toda deles, não era só um sistema religioso, era a vida social, política e tudo. E é isso que vai reinar, que vai ser a grande Babilônia durante a tribulação. Eu peço aos irmãos a gentileza para não tomar o tempo e a concentração de vocês. Se depois vocês lerem em casa Sofonias, capítulo 13, e Ezequiel, capítulos 38 e 39, vocês vão ver outros anúncios do dia do Senhor ali, ok? E agora, e lembrando num exemplo paralelo disso, ok? Ele vai falar o Vale de Josafá. Quando ele menciona no verso 2, vamos lá para Joel. Joel, capítulo 3. No verso 2, ele diz assim: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ok. Vamos sempre lembrar, sempre que a gente fizer um estudo, principalmente no Antigo Testamento, vamos lembrar que Deus, ele aproveita os nomes dos lugares para falar de um assunto que ele quer trazer, ok? Então, ele aproveita e fala assim, olha, eu trarei ao vale de Josafá. Por que ao vale de Josafá? O judeu, quando ele ouvia isso, ele já identificava. Todas as palavras em hebraico têm um significado. Então, ele identificava, nossa,
E Josafá significa Yahvé julga. E o que ele estava dizendo? Eu vou trazer todos os povos para receberem a sua condenação, para receberem o destino deles por terem se virado contra Deus, ok? Isso faz lembrar Apocalipse 16, 14 e 16, que diz: são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos dos demônios vão para todos os governadores da terra nesse dia aí e falam: ó, bora lá acabar com Jerusalém, para tomar o que eles têm de precioso. Um estudo detalhado diz que a quantidade de riqueza mineral que existe enterrado em Jerusalém é uma coisa absurda. E nesses últimos tempos, esses demônios, esses espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigirão aos reis do mundo inteiro e vão se juntar e falar: ei, bora atacar Jerusalém, acabar com esse povo, porque Satanás odeia o povo de Deus, né? Acabar com esse povo. E exércitos se aninharão, diz a Bíblia, do norte, sul, leste e oeste, para vir contra Jerusalém, para sitiar Jerusalém. Mas deixe que nisso só está o plano de Deus. Porque, na verdade, eles estão sendo ajuntados sem saber. Aí você fala assim, Eliel, mas Satanás já sabe, porque se a gente conhece a Bíblia, ele também conhece. Mas ele não perde a esperança nula, que não vai dar em nada, de poder alguma coisa contra Deus. Não foi isso que ele fez lá no passado? Depois, quando aconteceu o que aconteceu com ele, ele deixou de ser Lúcifer para ser Satanás, para ser o diabo. Ele não fez isso também com Adão e Eva? Ele não continua fazendo isso hoje em dia? Ele não vai fazer isso na tribulação? Ele não vai fazer isso no final do milênio? É quem ele é. Mas então, eles vão ajuntar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Por quê? De novo, para mim e para você falar Armagedon, a gente fala, muito prazer. A gente não entende o significado dessa palavra. Mas quando se fala essa palavra para o judeu, e se fala, como eu escrevi ali embaixo, Har Megiddo. Aí para nós, né? Armagedon. É igual aquele negocinho, né? Que a pessoa fala assim, olha, inglês e português são bem parecidos. Olha só, olha, table, mesa. Olha como é parecido. Então, aqui é a mesma coisa. Você pega aqui e fala Harmegiddo, Armagedon. Então, o que é? Har é monte e Megiddo é o nome do lugar. O monte Megido, que é onde esse povo se ajuntará contra Israel, achando que era para vencer Jerusalém, e desde que era só Deus falando assim, isso, vai lá, bobo. Pronto, chegou todo mundo, tá todo mundo aí, pronto. Aí na hora que eles estão preparados para arrebentar com Jerusalém, vem o Senhor Jesus Cristo com os seus e faz aquela... E interessante, né? Ele vai acabar com esse povo com a espada que sai da sua boca. Está escrito em Apocalipse. Qual é a espada que sai da sua boca? A sua palavra. Basta ele dizer e acontece. Basta ele dizer e ele acaba com todos esses povos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que é por nós, queridos. Que privilégio, que honra o povo que nós somos. Não para nós nos gloriarmos em nós mesmos, mas para nos gloriarmos no Senhor Jesus Cristo e buscarmos a santidade e deixar Deus operar em nós para nós sermos fiéis a Ele e bons representantes dele aqui na terra. Muito bem, já falei para os irmãos sobre os profetas que falaram para o estrangeiro. Se você ler, aliás, se você ler não, né? Quando você lê, que a gente tira tempo para tudo, né? Obadias, Jonas e Naum, você vai ver Deus proclamando julgamento contra esses povos que se levantaram contra o povo de Deus. Por isso, quando você é perseguido no trabalho, na escola, pelo seu vizinho, pelo seu parente, porque você segue o Senhor Jesus Cristo, não se importe não. Eu sei que não é fácil. Ele está fazendo isso porque a palavra de Deus diz que aquele que peca, aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. Mas a gente conhece a verdade, que a gente ame essas pessoas, que a gente ore por elas, que a gente mostre a bondade de Deus para com elas, né? Se o teu inimigo te der na face esquerda, dê à direita. Vença o mal com o bem. Porque, olha, se eles não se arrependerem, o julgamento, a condenação que espera eles já é terrível.
único Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai o amaremos, morada nele. Como é que o Senhor Jesus Cristo e o Pai habitam em nós? Na pessoa do Espírito Santo. Ok? O Senhor Jesus prometeu que o Pai e ele viriam morar em nós. Mas vocês sabem que quem habita em nós, Deus habita em nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como é que Deus vai vir governar sobre a terra? Como é que Yahvé virá governar sobre a terra? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, um só será Yahvé e um só será o seu nome. Toda a terra... Por que ele está falando um só? Porque agora, daqui para frente, é o seguinte, só um vai governar, acabou a idolatria, Deus vai se manifestar para o ser humano, o Senhor Jesus Cristo vai se sentar no trono de Jerusalém, toda a terra conhecerá a Deus, aí volta aquele versículo que diz, ninguém mais vai virar para o seu irmão e vai falar assim, olha, conheça a Deus. Então, por isso ele está usando esse termo, um só será Yahvé, um só será o seu nome, toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Ridom, ao sul de Jerusalém. Toda a terra se tornará em planície. Como quem diz assim, o lugar mais alto, o lugar de preeminência, o lugar importante vai ser Jerusalém, onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar. E toda a terra se submeterá ao Senhor Jesus. Por isso que ele faz essa comparação. Tudo vai estar abaixo de Jerusalém, tudo vai ser governado pelo Senhor Jesus que estará em Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá mais maldição. Jerusalém habitará segura. Ele começa a anunciar coisas, nós vamos ver no final do estudo de hoje, que vão voltando ao seu lugar original da criação. A maldição que vai haver durante a tribulação vai ser uma. Se o ser humano pecar, um pecado de desobediência que o Senhor Jesus Cristo vai julgar digno de morte, essa vai ser a maldição que vai haver, outra não vai haver. Por isso que o versículo diz, se alguém morrer aos 100 anos, morrerá cedo, e morrerá porque foi amaldiçoado, porque pecou. Então, as outras coisas já não vão existir nessa época, ok? Esta será a praga com que Yahvé castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá. Ele está falando de quando o Senhor Jesus Cristo vier e derrotar o inimigo de Israel, de Jerusalém, com a espada que sai da sua boca. Aquele momento no finalzinho da tribulação, que vai haver aquele lago de sangue, aqueles inimigos todos que estão em volta de Jerusalém, que vieram dos 4 cantos da terra. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Todos os que estarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano. Agora está começando. Terminou o Senhor Jesus de fazer isso? Terminou. Começou o milênio? Começou. O que vai acontecer? Todos os que restarem de todas as nações, quer dizer, aqueles que creram, aqueles que não se tornaram inimigos de Deus durante a tribulação. As nações que vieram contra Jerusalém, de cada nação não vai vir o povo no final da tribulação para contra Jerusalém? Sim, mas também de cada nação não vai ter gente que vai crer durante a tribulação e vai se tornar o povo de Deus? Então, por isso que ele fala, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, os únicos que vão restar são os que creram, porque o restante se tornou inimigo e vieram guerrear contra Jerusalém. Subirão de ano em ano, durante o milênio, para adorar o rei, Yahvé dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, durante a tribulação, pessoas se converterão. Dos que se converterem, os que permanecerem firmes até o fim, Deus vai segurar eles com vida, não vai deixar eles serem atingidos, e eles entrarão no milênio com vida. Os que falecerem, assim como os que já faleceram até agora, como a mulher falando com o Senhor Jesus Cristo, eu sei que meu irmão vai ressurgir no último dia. Esses vão ressurgir, vão vir com o Senhor Jesus Cristo e vão entrar no milênio. E aí que todos os povos da terra, esses que permaneceram fiéis e ficaram para a tribulação, para o milênio,
sejam os que já morreram, sejam os que vão entrar naquele momento, aí as nações vão continuar existindo e de ano em ano todo mundo vai a Jerusalém para prestar a sua oferta perante Deus. Isso vai acontecer durante o milênio, ok? Mas o restante das nações que se colocaram contra o Senhor Jesus Cristo durante o milênio, os que não se converteram, vão ser aniquilados, como ele descreveu aí. A carne deles apodrecerá estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a língua deles apodrecerá na boca, ok? Depois disso, na sequência dessa leitura que eu fiz, é o que vai acontecer no milênio, que aí os povos irão de ano em ano a Jerusalém para adorar. E agora entra o poema número 3, o terceiro e último desses 3 poemas falando do dia do Senhor. É do versículo 17 ao 21. A restauração da terra. A esperança, e eu coloquei um asterisco para relembrar. Na Bíblia, vamos prestar atenção com o significado das palavras na Bíblia. Esperança usada hoje em dia aí fora é para dizer assim, eu tenho uma esperança que isso aconteça. Quer dizer, eu não sei se vai acontecer, mas quem sabe, né? Não, esperança na Bíblia é, eu sei que vai acontecer e eu só estou aguardando. Esperança de renovação de toda a criação. Eu sei que toda a criação vai ser renovada e só estou aguardando. O dia final da justiça de Deus será seguido de restauração de todo o mundo. Um novo Éden, onde a presença e a justiça de Deus fluirá como um rio e trará renovação cósmica ao mundo inteiro. Nós temos Apocalipse 21:1 que diz, e vi novo céu e nova terra, lembrando que isso é um novo universo, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí é nessa nova terra que a gente vê lá descrito em Apocalipse no finalzinho, que vai ter um rio que corre do trono de Deus. Sobre o milênio, em Apocalipse, nós não temos muitas informações de detalhes que vão acontecer. Em outras profecias do Antigo Testamento, nós sabemos que vai ser um tempo, como nós temos em Joel, de muita prosperidade. Nós sabemos que vai ser um tempo de muita justiça, né, a ponto de haver a pena capital por um pecado que o Senhor Jesus Cristo vai determinar e fala, pronto, agora você não vive mais, você vai morrer, né? E aí ele fala, puxa, vai ser um tempo tão bom, porque olha, quem morrer cedo vai morrer com 100 anos. E isso só por causa da maldição, porque pecou, ok? Então, quando ele fala desse rio que sai do trono, nós temos a informação segura de que isso acontece na nova terra. Agora, se isso acontece durante o milênio, a gente não tem essa informação, ok? Porque ele fala bem pouquinho em Apocalipse sobre os 1000 anos que o Senhor Jesus Cristo vai governar. E aí eu compartilho com os irmãos, para nós terminarmos, o que eu chamo de o quiasmo da história humana. Ele é quiasmo ou é quiabo? Porque já está na hora do almoço, e acho que você está falando de quiabo. Não, é quiasmo. Quiasmo é um termo, não está na Bíblia, é um termo que os estudiosos criaram. Existe uma letra no alfabeto grego que parece com o nosso X, ela é assim. E ela chama em grego de ri. Como a gente não tem no nosso Gogó aqui em português, a gente não tem esse som, ri. Quem criou o nome disso daí, chamou de ki, e chamou isso aí de quiasmo. Então, vamos supor, você pega para uma criança e fala assim, vamos brincar de letra X? Vamos. Então, vamos supor, pega essa parte de cima aqui da letra X, que fica igual um V assim. Se você vier nessa ponta, você escorrega até aqui embaixo, depois você sobe tudo de novo. Aos poucos, você vai passando pelos mesmos lugares onde você já estava, só que do lado de lá. A letra X, ela faz isso em qualquer lugar que você pegar ela. Você sai de um ponto, vai até um ponto central, depois você começa a voltar do outro lado, mas vai voltando nos mesmos níveis onde você passou. Isso é usado na Bíblia em muitos lugares para ensinar um ponto central principal e para mostrar que a coisa vai e depois ela volta. Ele é usado por vários motivos na Bíblia, inclusive para ajudar o povo que não tinha a Bíblia escrita como eu e você, a memorizar um texto. Por exemplo, se você pegar a terceira João, ela é todinha um quiasmo. Então, ele vai contando o que vai acontecendo ali até o meio. Do meio para o fim, ele vai continuando a conversa dele, mas ele vai usando palavras-chave que ele já usou para chegar até o meio e que ele vai voltando. É como se ele dissesse assim, ó,
A, B, C, D. Depois ele vai voltando. C, B, A. Ele vai usando as mesmas palavras que ele usou na continuação da história dele para ajudar você a memorizar. Bem, o quiasmo é uma história comprida e hoje eu só vou dizer sobre o quiasmo da história humana. O que aconteceu? Eu marquei aí com letras e com cores para a gente lembrar. Deus teve a criação, fez a criação do ser humano e ele fez, e ficou separado, né? Ele fez a criação com a imortalidade. O ser humano, desculpe que ficou separado aí. Ele fez a criação na imortalidade. O ser humano não foi feito para morrer. Bem, com a vinda de Adão e com a sua queda, a imortalidade foi reduzida à longevidade. As pessoas viviam 500, 700, 900 anos, mas não viviam mais para sempre. Depois, com a queda da humanidade de novo em Noé, aí já não teve mais a longevidade, aí já houve a brevidade. O ser humano passou a viver 150, 120. Se você contasse isso para o pessoal antes de Noé, dissesse assim, olha, vai ter um tempo que o povo vai viver só 120 anos. Eles falaram assim, que horror, né? Mal sabia eles que depois vinha a Coca-Cola, a pizza, 11 horas da noite, e o povo ia morrer com 80 anos, 75, tá certo? Mas aí, então, depois de Noé, veio a brevidade. E aí veio o Senhor Jesus Cristo, que é o ponto central da história humana, né? Salvação, o Senhor ungido. O que é isso? Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor ungido, a salvação. E aí, agora a humanidade começa a voltar, né? A gente já desceu ali o quiasmo e agora vai começar a voltar, fazer o caminho de volta. Nós somos novas criaturas em Cristo, vivemos a brevidade em termos físicos, mas em termos espirituais, nós já estamos experimentando a eternidade. Bem, depois desse momento, virá o milênio, onde volta a haver longevidade na Terra e a terra ser produtiva, justiça sobre a terra, e etc. Então, aos poucos, a história vai se reconstruindo. E depois vai haver a recriação, onde vai voltar a existir a imortalidade física. O ser humano vai viver para sempre. Se você traçar uma linha reta, você vai ver que bate. A bate com a linha. Criação, imortalidade. Recriação, imortalidade. B bate com B linha. Adão e a queda, aí passa a ser longevidade. No milênio, longevidade. Depois, Noé, queda, você tem brevidade. E o tempo que nós temos agora, logo depois do Senhor Jesus Cristo, é a brevidade. Então, é isso que eu chamo de o quiasmo da história humana. Ela partiu lá daquele início, foi até o meio, que é o ponto central, que é do Senhor Jesus Cristo, e agora começa a reconstruir aquilo paralelamente, direitinho, como fez. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Fez um mundo maravilhoso, uma vida maravilhosa para nós. A gente deu conta de destruir. E ele, tão bom, em vez de falar assim, ó, se vira agora, se arrebentem, matem uns aos outros, que é só para isso que vocês prestam agora. Não, ele veio com o seu amor, morreu por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo e está nos trazendo bênção sobre bênção até a promessa da eternidade, que o pecado nunca mais vai tocar e vai ser uma maravilha por toda a eternidade. O que isso fala para mim, no meu coração? Gratidão a Deus, amor, reconhecimento, saber que esse Deus maravilhoso está do meu lado, vive comigo, cuida de mim, que ele quer que eu chegue, ele fala, pai, eu queria isso, eu gostaria isso, ele gosta de me ouvir, ele me atende, ele me ama. Quando ele não me atende é porque ele sabe que o meu pedido não foi com juízo, e assim por diante. Ele tem o melhor para nós, ele nos ama. Apeguemos-nos cada vez mais ao nosso Senhor. E nós chegamos ao final das nossas considerações em Joel. Deus abençoe muito os irmãos.